Agora, vamos falar sobre as cartas escritas por Paulo. Essas cartas aparecem em ordem, da mais longa, Romanos, à mais curta, Filemon. Paulo teve o cuidado de aconselhar a todos os irmãos das cidades por onde passou, evangelizando e implantando igrejas. Ao todo, Paulo escreveu 13 cartas. Algumas cartas de Paulo foram escritas para uma igreja: Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, e outras cartas escreveu para pessoas: 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Depois de encontrar-se com Jesus no caminho para Damasco, Paulo nunca mais foi o mesmo. Ele pregava e acreditava no poder de Deus para a salvação. Mas por que precisamos ser salvos? O que é salvação? O que fazer para nos salvar? Na carta de Paulo aos Romanos, podemos obter respostas para essas perguntas. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito que todos nós pecamos. Não há ninguém que faça o que é certo perante os olhos de Deus. Sendo assim, a punição por pecar é ficar longe da presença do Senhor. Esse é o motivo pelo qual precisamos de perdão e de salvação. Para ser salvo, é preciso reconhecer que somos pecadores e estamos afastados de Deus. Salvação significa livrar-se de um perigo ou de uma situação difícil. O pecado é o maior perigo que podemos enfrentar e, por isso, devemos nos livrar dele. Ficar afastado de Deus significa estar desprotegido. Logo, para que pudéssemos alcançar o perdão e nos reconciliar com Deus, foi necessário que Deus entregasse o seu Filho unigênito para morrer em uma cruz. É necessário acreditar que existe alguém que já venceu o pecado na cruz do Calvário e, por meio de seu sangue, nos libertou da prisão do pecado. Por meio do sangue de Jesus, Deus nos libertou, nos perdoou e fez com que o nosso coração ficasse limpo, alvo como a neve. Jesus é o único caminho até o Pai e, por isso, precisamos reconhecê-lo como nosso Salvador. Por essa razão, precisamos tomar a decisão de entregar a vida a Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Romanos que a salvação é para todos os que creem. Somos perdoados gratuitamente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Por meio da pregação de Paulo, muitas pessoas se convertiam por onde ele passava. Assim como Paulo, nós também precisamos crescer espiritualmente lendo a palavra de Deus, orando e anunciando o Evangelho. Neste mundo, passaremos por momentos difíceis, assim como Paulo passou, mas um dia iremos para o céu, onde as ruas são de ouro, e lá não haverá dor e nem tristeza. O apóstolo Paulo foi escolhido por Deus para liderar e aconselhar. Ele deixou ensinamentos e conselhos registrados nas cartas que escreveu. Ele enviou as cartas para pessoas e igrejas de sua época, e esses ensinos foram deixados para nós também. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos aconselha a buscar por dons, que são presentes que o Senhor nos concede para realizarmos a sua obra. Para começar, ele fala que há diversas maneiras de servir ao único e verdadeiro Deus, e que o Espírito Santo capacita a cada pessoa com um dom diferente que chamamos de habilidade. O Espírito Santo concede a cada pessoa uma habilidade: dom de línguas estranhas, interpretação das línguas, discernimento de espíritos, profecia, sabedoria, palavra de conhecimento, cura, fé e operação de milagres. Todos os dons são importantes e cada membro tem uma função na igreja. Assim como cada parte do nosso corpo, todos os membros da igreja também são importantes. Há muitas atividades que podem ser exercidas na igreja por meio dos dons que o Senhor concede aos seus servos. Assim como o corpo tem vários membros, cada qual com a sua função, todos os membros da igreja são convidados a exercer alguma atividade na obra de Deus. A igreja de Corinto recebera muitos dons espirituais, porém,
As ações de muitos irmãos eram ruins. Paulo escreve: a carta, pois, a igreja de Corinto estava passando por muitos problemas. E o mais grave era a divisão entre os irmãos, especialmente pelo fato de alguns cristãos se acharem mais espirituais e inteligentes do que os outros. Entretanto, desde o início da igreja, os crentes foram ensinados a servir uns aos outros com humildade. O apóstolo Paulo foi escolhido por Jesus para anunciar o evangelho. Ele aconselhou os irmãos da igreja de Corinto a buscarem os dons espirituais, mas nunca se esquecerem de que o maior dom é o amor. Muitos crentes da igreja de Corinto pensavam que os dons e talentos eram mais importantes. Paulo, porém, ensinou aos irmãos daquela igreja que o amor é muito mais importante do que ter dons e talentos. Portanto, ore ao Senhor pedindo por dons, mas não se esqueça de que nada substitui o amor de Deus em seu coração. A segunda carta de Paulo aos Coríntios foi escrita com o objetivo de aconselhar as pessoas sobre diversos assuntos da igreja. Um desses assuntos é sobre a contribuição financeira para a obra do Senhor. Vamos aprender sobre a importância da nossa contribuição financeira para a obra de Deus. O ato de ofertar faz com que o Senhor nos torne pessoas mais generosas. Quando ofertamos, significa que estamos investindo para que a obra de Deus cresça, e certamente seremos recompensados pelo Senhor. A cidade de Corinto era rica e funcionava como um grande centro cultural e comercial do mundo antigo. Em razão disso, a igreja daquele lugar tinha vários membros com recursos financeiros. Paulo aproveitou a ocasião para pedir contribuições aos irmãos de Corinto para amparar os mais necessitados. Quando ajudamos aqueles que precisam, é como se estivéssemos plantando sementes, que na hora certa produzirão bons frutos. Assim, quando ofertamos, Deus abençoa e faz multiplicar a quantia semelhante ao que acontece com a semente que germina, cresce e dá muitos frutos. A semeadura é uma regra infalível. Quem planta pouco, colherá pouco, mas quem planta muito, terá uma colheita abundante. Jesus, certa vez, observou uma viúva que se aproximava do ofertório para entregar a sua oferta. Ela não tinha muito, mas deu tudo o que tinha. Então, o mestre ensinou aos seus discípulos que aquela mulher entregou a melhor oferta naquele dia. Da mesma forma, devemos contribuir de acordo com o desejo do nosso coração e conforme as nossas condições. Mas não podemos entregar o que temos com tristeza, pois Deus ama aqueles que contribuem com alegria. O Senhor pode fazer com que sejamos abençoados de forma abundante, para que tenhamos mais do que precisamos. Os nossos dízimos e ofertas são muito importantes para a manutenção da igreja. Com o valor arrecadado, o pastor consegue pagar as contas, consertar o templo, pagar os funcionários que prestam serviço para a obra, e assim a igreja é mantida em funcionamento. O dinheiro dos fiéis também é usado para ajudar os missionários. Temos muitos irmãos que servem a Deus em lugares onde ninguém deseja ir. Esses irmãos precisam ser sustentados pela ajuda financeira da igreja. E por esse motivo, os crentes não podem deixar de entregar uma oferta destinada a missões. Que Deus abençoe as nossas vidas para que possamos ajudar a obra de Deus. Quando lemos as cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas, aprendemos muitas lições. No livro de Gálatas encontramos as diferenças entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós somos pecadores, e quando vivemos de acordo com a natureza humana, agimos de forma errada e entristecemos ao Espírito Santo. Essas atitudes ruins são chamadas de obras da carne. Quando vivemos de acordo com o Espírito Santo, ele gera em nós o bom fruto. Você conhece o fruto do Espírito Santo? Quando desejamos agradar a Deus,
Ele guia os nossos pensamentos e ações para que se ache em nós as qualidades do bom fruto. O fruto do Espírito se manifesta todos os dias, em todos os lugares. O bom fruto é um conjunto de virtudes que produzimos pela ação do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Quando estiver em uma situação difícil, lembre-se do bom fruto que o Espírito Santo gerou em seu coração. Quando a Bíblia ensina sobre o amor, afirma que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar nossa família, nossos amigos e até mesmo os nossos inimigos. A bondade está relacionada às nossas ações, ajudar as pessoas, doar aos necessitados, etc. De outro modo, a benignidade diz respeito ao que somos por dentro, nosso caráter. Paz, mansidão e alegria são virtudes que se manifestam também na forma como nos relacionamos com as pessoas. Quem vive em paz não fica irritado facilmente, não fica emburrado quando recebe um não como resposta e nem fica brigando com os colegas. Fidelidade, longanimidade e domínio próprio diz respeito a ser fiel. Significa ser verdadeiro e honesto, guardar segredos que nos contam e falar sempre a verdade. Quem faz fofoca, conta mentira ou fala mal dos colegas está sendo infiel. Já a longanimidade é a capacidade de suportar situações incômodas por muito tempo, ter paciência quando alguém o irrita e não fica irado com facilidade. E, por fim, ter domínio próprio significa pensar antes de agir, pois quando agimos por impulso, podemos entristecer o Espírito Santo e magoar as pessoas que estão ao nosso lado. Que o Espírito Santo nos ajude a produzir as virtudes do fruto do Espírito, pois, como servos de Deus, precisamos testemunhar o Evangelho, não apenas com as nossas palavras, mas, principalmente, com as nossas atitudes. Ao escrever aos crentes de Éfeso, o apóstolo Paulo orienta sobre diversos aspectos da vida. Um deles é sobre a importância de entendermos que a nossa luta não é contra as pessoas. Temos um inimigo em comum que exerce poder no mundo espiritual, e por isso devemos unir forças para vencê-lo. O nosso exército conta com uma proteção indestrutível e uma arma infalível que é a palavra de Deus. O inimigo tem investido influência por meio de jogos, vídeos, internet, conteúdos humanistas nas escolas e outros meios que formam um campo minado para a mente das crianças. Em quase todas as profissões, os trabalhadores usam roupas especiais que servem como proteção. Os médicos usam jalecos, máscaras e luvas. Os policiais usam fardas. Engenheiros usam capacetes. E quando os soldados vão à guerra, usam fardas e outros materiais que servem para proteger o corpo e também para atacar. No caso do cristão, não é diferente. Ele também precisa estar protegido. Você sabia que nós cristãos também estamos em uma constante batalha? Mas o que enfrentamos não está somente aqui no mundo físico, são forças espirituais do mal, representadas pelo diabo e os seus exércitos. Só existe uma forma de vencer as batalhas espirituais: usando a armadura de Deus. Precisamos estar fortalecidos e protegidos, cuidando para que cada item da armadura esteja funcionando corretamente. Por isso, o fortalecimento espiritual deve ser diário por meio da leitura da palavra e da oração. A armadura de Deus deve ser usada por todo cristão, pois só assim poderemos resistir quando vierem os dias maus. Vamos conhecer as peças da armadura. O cinto da verdade. Colocamos essa peça quando aprendemos as verdades bíblicas e buscamos a Jesus, pois ele é a verdade. Couraça da justiça. A couraça protege o nosso coração. Não podemos deixar o pecado entrar e sujar nossa vida. Sapatos para anunciar o Evangelho. Com eles teremos disposição para levar a palavra de Deus por onde passarmos. Escudo da fé. É ele que vai nos proteger quando o diabo nos atacar. Capacete da salvação.
Muitas vezes, o diabo ataca nossa mente com pensamentos ruins. Quando sentir que isso aconteceu, ore e peça ao Senhor proteção. Espada do Espírito. Nossa espada não é de metal, pois não lutamos contra homens. Nós usamos a palavra de Deus como a arma principal para vencer o nosso inimigo espiritual. É por esse motivo que devemos ler a Bíblia todos os dias, aprender versículos, orar e estar cada vez mais protegidos e preparados para a guerra. E não se esqueça de orar e pedir a proteção de Deus para os outros irmãos que enfrentam as mesmas lutas no mundo inteiro. E mesmo assim, não desistem de pregar o Evangelho.